Hello, bebês, tudo bem com vocês? Então, a minha forma de estudar, ela é meio estranha, sabe? Eu leio muito, eu escrevo muito. Isso aqui é tudo um assunto, tem que estudar mais dois. E depois, eu escrevo de novo, eu escrevo o que eu sei, e aí eu falo o que eu sei. Então, essa é a minha forma de estudo. Se tem um nome, não sei. Quer dizer, se existe um método assim, parabéns, eu tô seguindo ele sem nem saber. E se não existe um método assim, eu tô criando um método assim. Se chama o método Fernanda Barros. Então, ok, bebês. É o método, não sei, mas vou te ensinar. Então, é isso, vou te ensinar. O que são vírus? Vírus são pequenos agentes infecciosos, não pode ser visto a olho nu, nem nos microscópios normais, apenas aqueles microscópios eletrônicos que são tipo o olho da cara. E eles são muito, muito, muito pequenos. E eles não são seres vivos. Por que eles não são seres? Porque eles não são seres vivos, Fernanda? Eles se sentem seres vivos. Não, eles não são seres vivos. Eles só meio que se tornam vivos quando eles estão dentro de uma célula bacteriana. Então, eles, normalmente, quando eles estão apenas dentro de uma célula... Que é isso? Enfim, o que eu tava falando? Por que eles não são seres vivos? Ou seja, por quê? Tá, vou explicar primeiro por que eles não são seres vivos. O que são seres vivos? Seres vivos são seres que reproduzem, que têm células principalmente, que têm metabolismo, que têm ribossomos e plasma, e eles não têm. Então, eles não podem ser considerados seres vivos. Então, mas eles podem ser ativos ou inativos. Quando eles se tornam ativos quando eles infectam uma bactéria, a célula de uma bactéria. Mas quando eles estão fora de uma bactéria, de uma célula, sem sugar aquele metabolismo do hospedeiro, eles são chamados de virions. Porque os virions é um vírus que não está ativo. Então ele só fica boiando pelo espaço, entendeu? Ok. Então, quando eles se tornam ativos, é quando eles entram numa célula, numa bactéria. Então, é isso, entendeu? Vamos lá. Agora, já sabemos o porquê eles não são seres vivos. Eu já falei do que eles são compostos? Sim. Eles são compostos de quê? Eles não são seres vivos, ok? Não tem metabolismo, não tem células, eles são acelulares. Portanto, eles não são classificados em nenhum reino da taxonomia. Interessante. E aí... Tá, eles não têm casa, não têm teto, não têm o povo, mas o que é que eles têm? Eles têm uma coisa, eles têm material genético. Eles têm o ácido nucleico, né, que é ou o RNA ou o DNA. Quase nunca é os dois juntos, porque é muito difícil, mas existe, que é, por exemplo, do citomegalovírus. Esse nome enorme, que é o nome de um vírus que tem DNA e RH. DNA e RNA. E eles podem ter fitas duplas ou fitas simples. Ok? Isso aí eu não me aprofundei nisso não. Então se ela perguntar sobre isso, eu não sei. Ok. Eles possuem material genético e eles possuem proteínas. São as proteínas, tá? As proteínas... Então, eles possuem proteínas, essa é a estrutura deles. Proteínas e o ácido nucleico. Juntos, eles formam a cápsula... O núcleo capsídeo, desculpa. O núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo, novamente, são duas coisas separadas juntas no núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é o capsídeo, que é uma... Deixa eu desenhar pra vocês. Tá, eu vou desenhar um vírus pra vocês. O vírus normal. Tem alguns, não é obrigatório, mas alguns vírus têm um envelope, que é tipo uma capa extra, um envelope. Vocês estão vendo? Ó, um envelope. Aí, Aí esses envelopes têm umas pontinhas, tipo um sol. Essas pontinhas, eu vou fazer aqui, tá? Ok? Agora sim. Tem o envelope, e o envelope tem glicoproteínas. Que já diz glicoproteínas? Glicoproteínas, carboidratos, enfim. Glicoproteínas e o envelope. Ok. Só que não é em todos. Existem vírus que são envelopados e vírus que não são envelopados. Por exemplo, os bacteriófagos. Os bacteriófagos, que eu vou já chegar lá, não possuem esse envelope. Esse envelope, dentro desse envelope, nos vírus, tem umas coisas enroladinhas assim,
Ixi, a minha caneta tá me deixando. Agora, gente, eu não posso ser professora. Aqui, ó. Isso aqui que tá dentro, sabe? Essas coisinhas. Eles só chamam... Esse sim é o capsídeo. Só que não é só isso. Mas, pra ser mais técnico, essa voltinha aqui, ó. Tem essa voltinha, depois tem essa outra voltinha, essa voltinha que formam todo o redondinho, são chamados de capsômeros. Então, o capsídeo, que é tudo isso, é formado por capsômeros, ok? E dentro do capsídeo, ele vai ter o RNA ou o DNA, né? Mas bora fazer um RNA aqui. Ele tem um RNA. Ele vai ter o RNA. Ok, o que mais eu posso falar sobre? Então, ok, ele tem envelope, glicoproteínas, capsídeo, RNA, que é o ácido nucleico. Então, essa é a estrutura dele. Para ficar mais simplificado, ele é composto de proteínas e ácido nucleico, ou só nucleocapsídeo, que também são acompanhadas de... o nucleocapsídeo, que pode ser de RNA ou DNA. Eu tenho mais alguma coisa para falar sobre? Enfim, é isso. Vamos falar agora sobre a estrutura celular dos bacteriófagos. O que são os bacteriófagos? Bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Os vírus normais não atacam bactérias? Sim, mas não do jeito bacteriófago. Porque os vírus normais, não que o bacteriófago não seja, longe de mim disso, eles meio que se incorporam na célula. Imagina que isso aqui é uma célula. Os vírus normais, eles não precisam... Enfim, eles não precisam meio que atacar a célula para entrarem, porque a própria célula já deixa eles entrarem. Por quê? Porque eles têm essas glicoproteínas que confundem as células que estão aqui dentro com uma coisa boa. Então, eles usam essas glicoproteínas para entrar. Então, ela já incorpora esse vírus, achando que são coisas boas. Então, esse vírus sai e começa toda a palhaçada. Entendeu? Gente, tá me assistindo muito, professora? Enfim... Ok. Agora, os bacteriófagos. Os bacteriófagos... Peraí, deixa eu só ver o que você tá falando aqui. Vamos reformular o que eu escrevi. O que são vírus e suas características? Vírus são pequenos agentes infecciosos que não possuem estrutura celular, ou seja, eles são acelulares. Porém, possuem material genético, que é ou o DNA ou o RNA, isso aí. Por não possuírem metabolismo, sim, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de um parasita. Eles precisam infectar algum parasita para eles poderem ficarem ativos, né? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou eles não servem para nada. E a estrutura viral deles, que é toda a estrutura deles aqui, geralmente são formados por um envelope ou um nucleocapsídeo, que é o capsídeo mais o ácido nucleico, que é ou o RNA ou o DNA. São formados por capsômeros que formam o capsídeo, que guarda o RNA ou o DNA. Possuem glicoproteínas, alguns, né? Porque, o bacteriófago, ele não é que ele não possui glicoproteínas, mas meio que ele não precisa de glicoproteínas, porque os bacteriófagos, eles não entram na célula. O que entra na célula é o material genético. Os bacteriófagos ficam para fora. Então, meio que ele não precisa de uma glicoproteína para enganar, para entrar, porque ele não vai entrar, entende? Mas ele pode ter, mas meio que é inútil, entendeu? Em vez disso, ele tem outras coisas, que já está no próprio material genético. E em alguns não possuem envelope, sim, e eles têm fibra de sustentação e o pescoço. Já essa parte, eu tô falando da estrutura dos bacteriófagos. Eu já tenho desenhando aqui, por que eu tô desenhando pra vocês? Vocês não me pagam pra isso? Ó. A gente vai ter aqui, ó, foca aí, meninas, foca. Sim, parece o robozinho daquele lá que fica no biscoito do Todo Mundo Odeia... Todo Mundo Odeia não, do meu mais favorito. Então, ele tem a cabeça... ou a cápsula, vamos falar mais bonito, a cápsula, que é o nucleocapsídeo, né, que já tem aqui o nucleocapsídeo, sem envelope porque não precisa, o nucleocapsídeo, ou só a cápsula, a cabeça, o RNA, ele vai ter o pescoço, ou a cauda, não sei por que chamaram isso, e ele vai ter as fibras de sustentação, porque é isso aqui que eles vão entrar na célula através disso, entendeu? Com essas fibras de sustentação. Meio que a glicoproteína deles, mas não exatamente glicoproteínas, entendeu? É que faz eles se sustentarem lá, viu? Deu uma de Homem-Aranha.
E é isso, bebês. Eu já falei do que são vírus, suas características, porque eles não são seres vivos. Falei a estrutura viral deles e agora vamos falar da reprodução deles. Sim, vamos falar da reprodução deles e para isso nós vamos usar o exemplo do livro porque eu cansei de escrever. Esse aqui não tem a estrutura dos vírus. Eu achei um baita erro desse livro, hein? Qual é o nome desse livro mesmo? É Acerta Enem. Eu não ia acertar o Enem se eu dependesse só dele, porque eu não ia saber a estrutura dos vírus e dos bacteriófagos. Vacilou, hein? Aula 1 de microbiologia 1. Ok, reprodução. A gente tem dois tipos de reprodução. Tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ciclo lítico, bota na cabeça que ele é mais rápido. O lisogênico é o mais devagar. Meu Deus, 10 minutos é um podcast? É um tutorial do YouTube? Ok, caramba, tá muito pequeno. Eu vou usar esses dois aqui, ó. Pensa. Ó. Tem o... Ele tá dando um exemplo de um bacteriófago, que é mais... Ai, meu Deus, eu não sei explicar pra vocês. Ai, eu tô presa. 1 minuto. Pera aí. 1 minuto pra beber água, pra ficar melhor. Meu Deus, a minha cadeira tá presa. Melhor. Ó, eu vou ter aqui, ó. Esse é o ciclo Como é que é o nome? Lítico. Ok. O bacteriófago, ou a célula normal, Não, a célula normal não funciona. Esqueçam a célula normal. Esse aqui só é o bacteriófago. O bacteriófago, ele vai... Que é o mais comum. Ele vai entrar aqui, ele vai se aproximar. Oi, bonita. E aí ele bota as células, as fibras de sustentação. Bora, esse celular não tá me ajudando com o zoom, hein? Enfim. Ele coloca... Gente, eu vou usar o meu. É muito melhor o meu desenho. Não é melhor. Enfim, ele vai pegar com as fibras de sustentação dele, as perninhas, ele vai cravar as perninhas dele na célula da bactéria, ou na bactéria em si, sei lá. E aí ele vai depositar aqui dentro o material genético dele. Depois que ele botar o material genético dele, ele vai embora. E ele vem pra cá, né? Isso. Aí daqui, né, isso, ele se penetra. Enfim, é isso mesmo, eu só tava me confundindo. Ele vem aqui, ele meio que luta um pouquinho, aí ele consegue colocar o material genético dele. Depois que ele coloca o material genético dele, começa a produção, né? Vai acontecer toda a reprodução, que é a síntese proteica. É assim que se chama, se eu não me engano? 1 minuto, gente, 1 minuto, por favor. Ele começa a replicar, né? Tem a síntese de proteínas, e aí ele começa a replicar o material genético aqui do vírus. Então, ele começa a se replicar e aí começa aqui, ó, a formação de novos vírus. E então, depois disso, acontece a lise celular, que é tipo, ele estoura assim, entendeu? A lise celular, ele estoura e ele começa a sair, todos os novos vírus começam a sair e infectar todo o resto. E assim, a pessoa fica com câncer, entendeu? E é isso. Isso acontece bem rápido, geralmente a gripe acontece muito assim, porque é uma coisa rápida, entendeu? E a gente vai ter a lisogênese, que é uma coisa mais chata, mas ele é de fadas, entendeu? Aqui é 1, 2, aqui ó. É o mesmo processo no começo, assim, do ciclo litogênico. A célula vai chegar, quer dizer, o vírus vai chegar, vai introduzir o material genético dele, e aqui, ó, aqui é o lítico. Ele vai se espalhar, né? Ele vai se espalhar, vai replicar tudo, e aí ele vai estourar e eles vão sair pra fora. Aqui não. Aqui, em vez de o ciclo litogênico, ele não é muito agressivo. Então, o vírus vai vir aqui, e em vez de ele já começar a atacar, ele vai ficar em latência. Tipo, dormindo um pouco, vai ficar em latência. E ele vai meio que depender da célula. Enquanto aqui o vírus faz todo o processo, o vírus começa aqui, ele confunde tudo, ele começa a formar começar a replicar tudo. Aqui é a célula. Ele fica na célula e ele fica parado, ele não se reproduz rápido. Então, ele depende da célula. Então, ele vai se replicar só quando a célula fizer divisão celular ou quando ela começar, tipo, a sair para algum lugar, entendeu? Então, quando acontece uma divisão celular, que geralmente demora, quando a nossa imunidade baixa e tal, então ele vai se mover junto com a célula. Então, quem vai
fazer meio que toda essa replicação vai ser a própria célula. A célula vai se replicar, replicando material genético e aí sim contaminando tudo. E isso aqui demora mais, porque não é sempre que as células estão se reproduzindo tanto, entendeu? Só quando tem uma necessidade. Aqui não, aqui é pá. Aqui é devagar, ele é meio preguiçoso, entendeu? Nasceu herdeiro, não precisa trabalhar tanto. Essa é tudo sobre os vírus. Aí depois a gente vai ter uma lista de doenças que eu tenho certeza... Não tenho certeza, eu não posso falar isso. Mas eu tenho quase certeza que a Kelvin não vai perguntar muito. Mas se ela pedir, tipo, exemplos... um exemplo de uma doença que é causada... Uma doença do ciclo litogênico. A AIDS. A AIDS, né? A AIDS. Que é na verdade, o HIV, que é o vírus, a AIDS, a doença. O HIV, ele é assim, ele é devagar, ele também que tá no ciclo litogênico, porque ele depende muito da imunidade da pessoa. E agora, um lítico, que é uma coisa rápida, é a gripe. Vocês estão vendo? A gripe é pá, pá, pá. Ah, uma coisa importante, os vírus podem sofrer mutações, tanto que tem umas 10 variações do Covid. Mas... uma coisa interessante é que os vírus que têm o material genético, o ácido nucleico, o RNA, eles sofrem mais mutações ainda. Então é interessante pensar nisso. Gente, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim. E também tem os vírus, tem os bacteriófagos, tem os prions. Os prions, eles são proteínas infecciosas. Então, são proteínas que elas deram errado e que elas meio que nasceram com uma mutação genética errada. Na verdade é isso, elas nasceram erradas e elas começam a criar vários... E quando elas começam a se duplicar, elas começam a gerar distúrbios. Várias coisas. O mais famoso é a doença da vaca louca e insônia familiar fatal. Que é tipo, tu não consegue dormir e tu morre. É basicamente isso. Então cuidado quando for comer uma carnezinha e cuidado quando você for dormir. Os prions, proteínas infectantes que causam no famoso vaca louca, insônia familiar fatal, tem o viroide, que é vírus em plantas, e os virusoides, que são em plantas, mas são em plantas específicas, são frescas. Ai, gente, eu falei demais, meu Deus. Vírion, fora da célula, inativo. Ah, sim. Eles não sofrem ação de antibióticos, ou seja, um antibiótico não mata vírus. Antibiótico é para os sintomas, para o seu sistema imunológico ter tempo de combater os vírus. Então, é o seu sistema imunológico que vence os vírus, não são os antibióticos. Aí tem o soro, tem a vacina, enfim. Sim, tem o retrovírus. Eu quase esqueci. O retrovírus, ele é um vírus normal, só que ele meio que muda de ácido nucleico. Porque ele faz as retrasias. Me fugiu agora a cabeça, gente. Retrasias. Como é que é? Ele faz transcriptase, nada a ver. Transcriptase reversa. O que é transcriptase reversa? Ele entra como RNA e depois, quando ele infecta a célula com o seu RNA, ele começa a fazer a transcriptase reversa. Ele começa a produzir DNA a partir do RNA, porque ele tá aqui a célula, ele tem o DNA aqui, ele coloca o seu RNA e aí começa a fazer DNA novo, entendeu? Ele se completa e começa a produzir DNA, entenderam? É fofo, ele contribui ali, entendeu? Enfim, é um vírus que produz DNA a partir do RNA através da transcriptase reversa. É uma palavra muito grande, mas citomegalovírus, eu já decorei citomegalovírus, nem posso decorar transcriptase reversa. Ciclo lítico, ciclo litogênico, eu já falei tudo. E isso é tudo que temos para hoje sobre vírus. É isso que temos para hoje sobre vírus. Eu falei do bacteriófagos, isso, gente. É isso. Amanhã não, hoje ainda. Não, hoje acho que não dá mais tempo, mas eu ainda vou fazer protista e monera. Eu vou fazer tudo no mesmo vídeo, vai ser mais rápido. É isso, gente, por favor, Kelvin, passa a questão fácil. Não, Kelvin, entra de greve, é mais fácil. Tchau, me segue aí no canal.